A Sagrada Escritura, portanto, inspirada por Deus, reconhecida pela autoridade da Igreja como canônica, essa palavra nos transmite o conteúdo da nossa salvação, servindo-se também da palavra humana. E, portanto, se faz necessário o uso da interpretação, interpretar corretamente a palavra de Deus escrita. E, portanto, na aula de hoje vamos tratar sobre o tema da hermenêutica, da interpretação. De fato, hermenêutica no grego, hermeneia, significa interpretação. A hermenêutica vai ser o método de interpretação das Sagradas Escrituras. Essa interpretação, em primeiro lugar, deve ser feita em harmonia de fé e razão. Então, o Catecismo da Igreja Católica, no número 286, vai nos dizer o seguinte: não há dúvida de que a inteligência humana é capaz de encontrar uma resposta para a questão das origens. Com efeito, a existência de Deus Criador pode ser conhecida com certeza pelas suas obras, graças à luz da razão humana, mesmo que tal conhecimento, muitas vezes, seja obscurecido e desfigurado pelo erro. E é por isso que vem a fé confirmar e esclarecer a razão na compreensão exata desta verdade. Pela fé, sabemos que o mundo foi organizado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê provém de coisas invisíveis. Então, nós podemos conhecer a esse Deus que se revela. Agora, esse conhecimento é uma harmonia, da fé, que a fé também é conhecer, também é ciência, e ao mesmo tempo o uso da razão. Então nós podemos conhecer aquele Deus que nos fala. Contudo, devemos evitar dois perigos. O primeiro é o perigo do racionalismo, como diz São João Paulo II, na encíclica sobre a fé e razão, Fides et Ratio. Também na teologia voltam a assomar as tentações de outrora. Por exemplo, em algumas teologias contemporâneas, comparece novamente um certo racionalismo, principalmente quando asserções consideradas filosoficamente fundadas são tomadas como normativas para investigação teológica. Isto sucede, sobretudo, quando o teólogo, por falta de competência filosófica, se deixa condicionar de modo acrítico por afirmações que já entraram na linguagem e cultura corrente, mas carecem de suficiente base racional. Então, o Papa João Paulo II aqui nos está dizendo que um perigo é o racionalismo. Também, quando nós interpretamos as Sagradas Escrituras, existe um forte perigo de racionalismo, de querer racionalizar tudo, passar tudo pelo crivo da razão, peneirar tudo à luz somente da razão, sem dar espaço para a fé. Esquecendo-nos, melhor dito, de que o autor das Escrituras é o Espírito Santo, portanto, nós devemos ler as Sagradas Escrituras nesse espírito, no mesmo espírito com o qual foram escritas. Então, em primeiro lugar, evitar o perigo do racionalismo quando nós interpretamos as Sagradas Escrituras. Aqui, o Papa João Paulo II nos fala de que muitos teólogos caíram nesse escolho, nesse inconveniente, por falta de competência filosófica. Deram como verdadeiros alguns chavões, alguns slogans, alguns modismos, até mesmo do ponto de vista teológico, eclesial, e deram por verdadeiro essas afirmações que carecem realmente de base racional. Um outro perigo na interpretação das Escrituras é o fideísmo.
Não faltam também perigosas recaídas no fideísmo, que não reconhece a importância do conhecimento racional e do discurso filosófico para a compreensão da fé. Melhor, para a própria possibilidade de acreditar em Deus. Então, a razão também tem o seu lugar na compreensão do mistério. O fideísmo, ele vai rejeitar o papel da razão e vai ficar simplesmente com verdades de fé. Ele vai se apoiar na fé em detrimento da razão. E muitas vezes na interpretação das Sagradas Escrituras podemos também cair no fideísmo. Então, dar por verdadeiro somente o que está na Bíblia, o que está nas Sagradas Escrituras, e o que não está ali revelado, portanto, não é verdadeiro. E uma expressão hoje generalizada desta tendência fideísta é o biblicismo, que tende a fazer da leitura da Sagrada Escritura ou da sua exegese o único referencial da verdade. Assim, acaba-se por identificar a palavra de Deus só com a Sagrada Escritura, anulando deste modo a doutrina da Igreja que o Concílio Ecumênico Vaticano II expressamente reafirmou. Então, o fideísmo também é um perigo para a interpretação e para o conhecimento da verdade revelada. Aqui o Papa nos alerta de um tipo de fideísmo que é o biblicismo, de querer reduzir todo o conhecimento às Sagradas Escrituras, caindo numa espécie de fundamentalismo bíblico, onde se identifica a palavra de Deus só com as Escrituras, esquecendo-nos da tradição da Igreja, esquecendo-nos da doutrina da Igreja. A Igreja, como corpo de Cristo, está unida inseparavelmente à sua cabeça, formando o Cristo total, cabeça e membros. Portanto, a Igreja, ela tem essa função de nos transmitir a verdade de Deus. Portanto, não se pode reduzir ao mero conhecimento das Sagradas Escrituras. As Sagradas Escrituras são importantes, são o centro também do nosso conhecimento de Deus e da verdade, mas não se reduz às Sagradas Escrituras. Portanto, aqui o Papa nos está falando da necessidade de uma verdadeira concórdia, de uma verdadeira harmonia entre fé e razão. Portanto, a hermenêutica bíblica é parte da ciência das Escrituras que tem por objeto a compreensão e a atualização do texto sagrado, estabelecendo uma mediação entre o texto e o leitor, que essa é a definição de hermenêutica, de interpretação bíblica. Portanto, vai buscar a compreensão do texto, compreender o texto nos seus diversos gêneros literários, mas também no seu sentido espiritual profundo, no seu sentido cristológico, né? Cristo é o centro das Escrituras, porque Ele é a palavra, né, que se faz carne. Portanto, vai tentar compreender profundamente as Escrituras, mas também atualizar para o leitor. O leitor vai tirar consequências, vai tirar um aprendizado, vai enriquecer-se também espiritualmente com a leitura daquele texto sagrado. Então, a exegese, a hermenêutica, faz esse trabalho de compreensão e também de atualização, através de uma mediação entre o texto e o leitor. Portanto, a hermenêutica tem os seguintes elementos. O primeiro é o texto em si. Aquele texto que contém um próprio gênero literário, quer poético, quer didático, quer litúrgico, quer histórico, né? Tem um próprio gênero literário. O texto em si, portanto, é importante, né, tê-lo em consideração.
ele tem também esse texto em si, ele tem um contexto, um momento histórico, um lugar concreto de onde ele vem. Então, conhecer o texto em si. A hermenêutica vai buscar aprofundar no conhecimento do texto. Mas também a hermenêutica tem em consideração o leitor. O leitor ele tem uma pré-compreensão já do mundo, tem uma pré-compreensão de si e tem uma pré-compreensão também do texto que ele vai ler. O leitor também joga um papel importante nessa interpretação. Portanto, o leitor, visto que a palavra de Deus é uma palavra viva, ele tem também um contexto religioso, ele tem um contexto de fé. Né? O leitor deve ser também uma pessoa de fé, porque a Bíblia não é um livro qualquer. É um livro que nasce nesse contexto de fé para uma comunidade de fé. Portanto, o leitor ele deve também aprofundar na fé, aprofundar naquilo que ele recebeu da igreja. Além do leitor, outro elemento a ter-se em consideração na hermenêutica é o autor. Então, nós vemos o autor principal, em primeiro lugar, que é o Espírito Santo, que nos quer comunicar essa verdade de salvação, mas também os autores sagrados, que são filhos da própria época. Então, o autor sagrado tem também o seu contexto histórico, cultural, tem a sua formação literária, e, portanto, isso também vai influenciar na interpretação correta do texto. E quanto mais a gente conhece o contexto, quanto mais a gente conhece a mentalidade do autor, a intenção do autor, mais profunda será essa hermenêutica, a interpretação. Depois, a hermenêutica atenta também à linguagem utilizada, ou seja, aos diversos gêneros literários. Se é uma linguagem mais didática, se é uma linguagem mais histórica, se é uma linguagem mais poética, né, ou didascálica. Então, a hermenêutica vai ter em consideração também a linguagem do texto. E, finalmente, a comunidade. A comunidade é o principal destinatário daquele texto. Portanto, entender o contexto da comunidade a qual foi escrito aquele texto nos ajuda também a interpretar corretamente. Então, se é uma comunidade fundada, por exemplo, por um apóstolo, a comunidade de Corinto, o seu contexto, né? A comunidade de Tessalônica, ou, por exemplo, se é um livro do Antigo Testamento, a comunidade de Israel, com as suas tradições, com a sua cultura, tudo isso nos ajuda e muito na interpretação correta das Sagradas Escrituras. E, portanto, nós temos aqui alguns princípios de hermenêutica. Em primeiro lugar, a leitura no Espírito. É o Espírito o autor principal das Escrituras, então quem lê as Sagradas Escrituras deve ler e interpretar no mesmo Espírito no qual foi escrita. Então, aprofundar na fé, na compreensão do Cristo vivo, nos ajuda também a ler e a interpretar corretamente a palavra de Deus. Um segundo princípio da hermenêutica é que Cristo é o conteúdo das Escrituras. As Escrituras, em outras palavras, nos transmitem o Cristo vivo e verdadeiro. É em Cristo que nós entendemos as Escrituras. Assim como aconteceu com os discípulos de Emaús, que reconheceram Jesus quando ele ia pelo caminho explicando as Escrituras. É Jesus quem nos explica corretamente, profundamente, a palavra de Deus.
Outro princípio da hermenêutica bíblica é a salvação do ser humano. Portanto, todos os textos do Antigo e do Novo Testamento têm em vista esta finalidade. Isso dá unidade, visto que temos diversos tipos de gêneros literários. O gênero epistolar, o gênero evangelho, o gênero ato, o gênero apocalíptico, o gênero narrativo histórico, o gênero poético, didático, diversos gêneros literários. Mas o que faz com que a Bíblia seja um livro unitário é justamente essa finalidade. Ela foi escrita para a nossa salvação. É o livro que nos leva ao céu. Depois também, essa leitura deve ser feita na tradição viva de toda a Igreja, em continuidade com a tradição viva da Igreja. E aprender a ler a palavra de Deus com os santos. Como os santos interpretaram a palavra de Deus. Como os padres da Igreja liam e interpretavam as Sagradas Escrituras, como os grandes santos da Idade Média, da Idade Moderna ou da nossa idade contemporânea interpretavam a palavra de Deus. Portanto, a minha interpretação deve ser em comunhão com toda a Igreja. A Igreja é militante, mas também com a Igreja triunfante no céu, sobretudo os santos. Foram eles que, com a sua vida, nos mostraram o caminho, nos ensinaram a ler a palavra de Deus. Depois, outro princípio de interpretação bíblica é a analogia das verdades da fé. Toda a nossa fé católica é uma harmonia das verdades. Quando alguém nega uma das verdades, toda aquela harmonia se desfaz. Porque as verdades da nossa fé estão intrinsecamente conectadas uma com outra. Portanto, quando o herege nega uma verdade de fé, ele provoca uma desordem e, portanto, causa um detrimento em todas as outras verdades da nossa fé. Portanto, a interpretação das Sagradas Escrituras deve ser em harmonia com a revelação, em harmonia com a nossa fé. Santo Agostinho, no livro A Doutrina Cristã, no primeiro tomo, ele vai falar que toda a interpretação da Bíblia que não edifica o amor de Deus e o amor do próximo é uma interpretação errônea, porque o fim das Escrituras, diz Santo Agostinho, é levar-nos ao amor de Deus e ao amor do próximo. Portanto, por mais que uma interpretação seja muito erudita, ou até mesmo muito histórico-crítica, mas se não edifica o amor de Deus e o amor do próximo, foge a esse intuito, a esse propósito das Escrituras, que é levar-nos ao amor de Deus e o amor do próximo. E depois também devemos estar atentos à intenção do autor, porque há uma relação entre o autor humano e o sentido espiritual dado pelo autor divino. Porque é Deus que inspirou os autores humanos. Então, existe uma relação, não é meramente arbitrário, mas o Espírito Santo foi colocando na inteligência, na vontade dos autores sagrados, também essa relação, essa continuidade. Portanto, conhecer bem a própria fé, conhecer o contexto histórico e depois conhecer também o contexto dos autores sagrados. Falemos agora um pouco sobre os métodos de interpretação, os métodos hermenêuticos. Temos, digamos assim, um grande grupo
de métodos, que são os métodos chamados diacrônicos. São aqueles que analisam o texto sagrado em suas fases históricas de formação, também chamado de método histórico-crítico. Então, o método histórico-crítico são métodos diacrônicos. Portanto, o método histórico-crítico se baseia na crítica textual, na análise linguística e semântica, na crítica literária e na crítica histórica. Então, esse método histórico-crítico vai se basear muito no texto, no estudo do texto, da língua, da semântica, na literatura e na história do texto, de formação do texto. Mas existem também os métodos sincrônicos, que são aqueles que analisam o texto sagrado em seu resultado definitivo, ou seja, na sua forma canônica. Portanto, também é chamado de o método canônico, um método sincrônico. E esse método se serve da análise retórica do texto sagrado. Então, o discurso retórico é dirigido ao convencimento do leitor. Também da análise narrativa do texto e da análise semiótica, ou seja, do significado do texto. Desse modo, nós temos, portanto, esses dois grandes grupos de interpretação. A interpretação é diacrônica, que usa da história, dos gêneros literários, etc., e a sincrônica, que atenta sobretudo ao resultado final, ao texto canônico, e o analisa do ponto de vista retórico, narrativo e semiótico. Portanto, como nós devemos ler a palavra de Deus na igreja? Primeiro que a igreja sempre usou a palavra de Deus, em primeiro lugar, nas traduções. Na época persa, se traduz, por exemplo, a Bíblia ao aramaico, chamado os Targumim, que é a Bíblia aramaica. Depois, na época helenística, se faz a tradução ao grego, na Bíblia dos 70. Na época cristã, diversas traduções, a tradução de Áquila, que é provavelmente ali do ano 140 aproximadamente, a tradução de Símaco, a tradução de Teodosião, que eram aquelas traduções gregas mais difundidas na época do Império. Depois, também em latim, houve as traduções, as Vetere Latine, a Vetus Afra, muito usado no norte da África, e a Vetus Itala, usado na Itália e regiões ocidentais. Até que finalmente São Jerônimo fez a própria tradução da Bíblia, muito baseada no texto dos 70 e também num texto hebraico que ele conhecia, dando origem assim à chamada Vulgata de São Jerônimo. A Bíblia também, além das traduções, e hoje nas diversas línguas vernáculas, usa muito a palavra de Deus na liturgia. Então a Sagrada Liturgia está cheio de reminiscências da Bíblia. Por exemplo, quando nós vamos à missa, a missa está desde o começo até o fim cheio de textos da Escritura. O padre, o bispo, quando inicia a Santa Missa, começa saudando o povo com as palavras de São Paulo, A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. É um texto tirado da Sagrada Escritura. E assim sucessivamente.
na oração eucarística, cheio de textos e reminiscências da Escritura. Temos as leituras do Antigo, do Novo Testamento, a leitura do Evangelho, que tem um lugar principal. Mesmo na celebração da Eucaristia, na narração da última ceia, né? Tomai todos e comei, são palavras bíblicas, né? Tomais todos e bebei, fazei isto em memória de mim, palavras da Sagrada Escritura. E assim, do começo ao fim, a oração do Pai Nosso, até a bênção final, muitas reminiscências da Sagrada Escritura. Então, na liturgia, a liturgia é um compêndio harmonioso de fé e razão, de Bíblia e tradição. Também na teologia, a palavra de Deus é importantíssima. A teologia, ela se baseia na palavra de Deus escrita e na palavra de Deus contida na sagrada tradição da Igreja. Portanto, a Bíblia deve estar sempre presente na teologia e incentivar a reflexão teológica. Mas também a Bíblia, ela está presente na Igreja através do serviço pastoral, serviço dos necessitados, a pastoral da saúde, a pastoral de evangelização, as missões, e também está presente na pregação. As homilias, a catequese, a pregação sagrada, o anúncio da palavra de Deus. Portanto, a palavra de Deus está sempre ao centro da reflexão e da vida da Igreja. E, portanto, nós também, na nossa vida espiritual, na nossa formação, na nossa pregação, na nossa pastoral, nós devemos também ter a Sagrada Escritura como algo importante, central na nossa vida. E levar o Evangelho, levar a palavra de Deus aos nossos lares, às nossas comunidades, e fazer dela também o centro da nossa espiritualidade e da nossa ação apostólica.